Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu de novo. Vocês estão cansados de mim ou não? Acho que muita gente já deve estar cansada, né? Talvez não tenham cansado das informações que eu trago, mas podem ser que alguns já tenham, ou vários, ou muitos, já tenham cansado de mim. E é normal, não tem problema. Mas assim, acredito que eu ainda tenha coisas interessantes a oferecer, de útil, né? De esclarecimento para as pessoas. E esse é mais um vídeo desses, ok? De esclarecimento, de mostrar como as coisas funcionam, certo? Esse vídeo eu vou falar sobre beleza, feiura e magia. É um vídeo basiquinho sobre alguns truques, como eles são feitos de magia, que eu não vi em nenhum lugar, que ninguém me falou, que ninguém me mostrou, mas que eu usei o raciocínio e acabei entendendo que truque que ele usou ali, que parece magia, né? Parece magia, mas não tem nada de magia. É apenas um truque. É apenas um truque inteligente, entendeu? É só isso, certo? Tem um negócio aqui no meu dedo, eu tô descalço. Não sei o que é. É uma pedrinha de tijolo do chão. É o seguinte. Se eu lembrar, eu tinha mais coisas para falar, mas não tá me vindo à mente agora. Mas tudo bem. Então vamos falar sobre beleza. Então quer dizer que, já que todo mundo já sabe como as coisas funcionam, tem gente que é bonita, tem gente que é feia, e tudo isso a elite que decide, certo? A elite que decide através dos seus padrões que eles exercem, que eles desenvolveram de programação. Eles determinam quem vai ser bonito, quem vai ser feio, pelo seu nome, pelo seu lugar que mora e tudo mais. Bom, enfim, é o seguinte. O ser humano estuda o corpo humano, a composição do corpo, no íntimo, de como o corpo funciona internamente, incluindo nas partículas, nas menores partículas possíveis. O ser humano, ele se empenhou muito, ele investiu muito em entender como essas coisas funcionam, ok? Como a composição genética, a composição molecular e tudo mais funciona. Como funciona? Quando uma pessoa é assim, por que ela é assim? Elas foram entender as partículas, as menores partículas possíveis, o que estava por trás daquilo, como era aquela partícula menor possível quando um episódio, quando um cenário era evidente, era concretizado, ok? E eles foram investigar lá no fundo, nos mínimos detalhes internamente dentro do corpo. E eles descobriram muitas coisas. E essas coisas que eles descobriram, o que eles fizeram? Eles registraram. Registraram como? Através de tecnologia. Certo? Por exemplo, a beleza. O que é a beleza? A beleza são genes bem desenvolvidos e bem estruturados. Então, o que é a beleza? A beleza é a genética, é um gene, o gene da beleza. Certo? Esse gene da beleza, se você for investigar, como eles sabem como é, se eles forem investigar, se a gente tivesse acesso a como funciona um gene da beleza, que é uma partícula pequena, mas que ela, no acumulado, faz com que a pessoa seja bela. Então, a beleza é uma genética, é um gene, uma molécula, talvez, não sei se possa dizer assim, mas eu sei que é um gene, o gene da beleza. Então, ela é um gene bem desenvolvido, bem estruturado, bem construído, certo? Que faz com que aquela pessoa tenha, no acumulado de bons genes, de milhões de genes bem desenvolvidos, bem estruturados, bem coligados entre si, faz com que a pessoa seja bela. Algumas mais belas, que são genes muito mais desenvolvidos, muito mais bem construídos, alguns genes não tão bem desenvolvidos, mas que são bem desenvolvidos, e alguns genes, que é a feiura, mal desenvolvidos, mal construídos, mal elaborados, mal desenvolvidos. E aí faz com que a pessoa não tenha aquela aparência como daqueles genes, os genes da beleza.
certo? São genes mal construídos, mal trabalhados, mal desenvolvidos, mal estruturados, que no todo constroem uma característica que não é atraente, que não é agradável à vista, certo? Então, o ser humano descobriu isso, ninguém me falou isso, tá? Eu estou usando raciocínio, tá bom? Eu estou usando o raciocínio e a lógica. O ser humano descobriu isso através de um monitoramento elétrico, deve ter um nome específico para isso, de monitoramento genético, certo? Então o ser humano, ele criou um sistema de monitoramento genético, de acompanhamento genético. Esse monitoramento e acompanhamento genético fizeram eles terem uma luz sobre como as coisas funcionam, certo? Então, esse monitoramento que eles criaram através de tecnologia de monitoramento e acompanhamento genético fizeram eles descobrirem como esses genes se desenvolvem, como eles são construídos, da onde eles vêm, da onde eles partem, e isso fez com que eles fizessem o quê? Uma réplica desse processo, certo? Então, o ser humano, através da tecnologia e usando a eletricidade, a energia, ele replicou esse processo. Ele replica esse processo. Então, por isso que eles fazem com que alguma pessoa seja bela e a outra não. Porque eles replicam um processo que eles já analisaram, que eles já estudaram em outras pessoas sem a sua atuação direta. Pessoas que nasceram belas naturalmente, certo? Através de um bom processo, de uma boa construção. Eles analisaram isso sem causar isso, e aí depois eles replicaram em outras pessoas esse mesmo processo que eles já descobriram como funciona. Eles entenderam perfeitamente como esse processo acontece, da onde ele parte, como funciona, para onde ele vai, até onde ele vai, e aí eles simplesmente replicaram através de tecnologia de eletricidade de partículas atômicas e genéticas. Eles replicaram esse processo. Então eles podem fazer isso com qualquer pessoa. Qualquer pessoa eles podem fazer que seja bonita, porque eles vão replicar esse processo. Esse processo é um processo complexo, mas ele é variado. Então uma pessoa não vai ser igualmente a outra, embora possa ser. Por isso que tem os gêmeos, né, que são réplicas genéticas muito parecidas, muito semelhantes, certo? Então é isso que acontece, entendeu? Então, do mesmo modo a feiura, algo que não é atraente, não é agradável, não é deslumbrante de se contemplar. Eles replicam essas más desenvolvimentos genéticos e moleculares, e aí eles replicam esse processo através de tecnologia e de eletricidade e fazem com que uma pessoa seja feia, muito feia, extremamente feia e assim por diante. Ok? Da mesma forma no restante do corpo. O restante do corpo, ele tem um padrão genético que faz com que a pessoa seja esbelta, que ela tenha uma parte bonita, uma parte avantajada, uma parte mais discreta, uma parte mais reduzida, e aí eles simplesmente fazem uma réplica de todo esse processo conforme eles já estudaram em pessoas anteriores, sem a sua atuação direta e interferência direta. Aí eles estudaram, eles monitoraram, eles registraram isso, gravaram, e aí eles, através da tecnologia, eles criaram um programa, um sistema de desenvolver uma réplica desse processo, que é natural em muitos seres humanos, ok? É isso que eles fizeram. Falei sobre isso, vamos falar sobre magia agora, só um pouquinho, só para finalizar. Eu não lembrei do outro assunto que eu ia falar, se é que tinha um, mas acredito que tinha mais. Ah, lembrei, era de música, exatamente, lembrei. É da música ali que está tocando no fundo, não sei se está bem audível para vocês. Então o que acontece? Como que, por exemplo, tem uma mágica que eu vi, o Mr. Bean fez uma live ontem, se eu não me engano, no YouTube. Como que é uma mágica que muitos mágicos usam, né? Que é o quê? É uma sacola pequena, que aí você vai tirando objetos infindáveis, intermináveis praticamente, por assim dizer, intermináveis dessa sacola, sem o fundo sem ter nada, sem ter nenhuma abertura no fundo. É uma sacola, por exemplo, ela pode ficar suspensa no ar aqui, ó. Aí a pessoa vai tirando um monte de coisa da sacola que não cabe naturalmente na sacola no seu tamanho completo. Como isso funciona? Eu usei o raciocínio e imaginei que deve ser verdade. O que acontece nesse processo? É o seguinte: eles comprimem
um objeto, um formato de algum objeto, pode ser o tamanho que for, eles comprimem isso. E quando a pessoa estende a mão e toca, ele expande, certo? É assim que funciona, acredito que seja assim. Então ele está comprimido ali. Aí na hora que ele toca, o negócio se expande e assume a sua forma expandida, certo? É por isso que eles conseguem fazer tantas coisas saírem desses objetos, desses compartimentos. Então, na verdade, não é nada de mágica, não há mágica, há física, há truques. Não existe mágica, há truques. Teve um negócio que também eu vi uma vez, esse eu já vi, que é usando a eletricidade, sempre usando a eletricidade. O ser humano, quando ele descobriu a eletricidade, quando ele foi aprendendo sobre a eletricidade, sugiro até que você pesquise como o ser humano conseguiu descobrir a eletricidade e aumentar o seu conhecimento sobre ela. Ele começou a fazer mágica, né? Então o ser humano não fazia mágica antes. Só os demônios fazem mágica, porque os demônios eles têm poderes sobrenaturais. Então só os demônios faziam mágica no passado. Aí o ser humano, ele foi descobrindo a eletricidade e ele, logo no começo da sua descoberta, ele já foi fazendo algumas coisas que eram mágicas, por causa da complexidade e da variedade que a eletricidade pode causar em diversos campos da vida, certo? Então muitas mágicas, entre aspas, elas são fatores elétricos também. São truques elétricos, truques usando a eletricidade. E os mágicos vão confirmar isso que eu estou falando, ok? Nem todas as mágicas envolvem questões elétricas, é claro, isso é evidente, é apenas truques bem formulados, bem construídos, e aí isso acaba enganando as pessoas e dando uma ilusão, né, de algo que é, na verdade, um truque, certo? Então, eu imagino que seja assim esse truque, acredito que seja verdade, eles comprimem, mas o objeto está lá, ele só está comprimido. A hora que ele toca, ele expande. E outros aspectos envolvem a eletricidade, por exemplo, fazer uma moeda girar no ar. Então eles esfregam assim, o que causa energia estática, acredito que é isso. Eles esfregam a moeda assim, depois eles vão soltando e a moeda vai flutuando no ar em movimento. Aquilo ali é um processo elétrico, simplesmente um processo elétrico, certo? Partículas ali que elas ficam carregadas, e aí com a mão dele, algum truque elétrico, que eu não sei explicar direito, aí a pessoa faz aquilo flutuar no ar, sendo que na verdade é só um processo, um truque usando a eletricidade, usando as partículas elétricas, ok? Para finalizar o vídeo, falando sobre o último assunto, é a música. Talvez você pense, né? O estilo preferido do Fernando é rock pesado, certo? Talvez você vai falar isso. O Fernando ele já é assumidamente roqueiro, ele gosta de um estilo de rock agitado, de um estilo de rock enérgico. Isso em parte está certo. Era a verdade, em partes era a verdade até pouco tempo atrás. Mas depois que eu descobri esse estilo musical aqui que eu estou ouvindo agora, que é um estilo romântico, completamente romântico e 100% romântico, isso mudou. Isso mudou. Surpreendentemente, isso mudou. Escuta o estilo dessa música. Presta atenção. É música criada por inteligência artificial, tá? Acredito. Então o Brasil não tem mérito nenhum. É só uma criação através de inteligência artificial. E é excelente, ó. O estilo da música é maravilhoso, cara. Olha, presta atenção. Bem relax, bem calmo, bem relaxante, bem zen. E eu falei sobre rock. Por que eu não gosto de rock zen? Porque é uma falsa... O rock ele não foi feito para ser lento, cara. Eu acredito. Na minha opinião, na minha concepção, o rock é uma música que naturalmente ela é agitada e tem que ser agitada. Agora, quando uma banda se autoproclama banda de rock com um rockinho fajuto de bebezinho, eu já não curto. Agora, esse aqui não tem proposta nenhuma de ser agitado, não tem nenhuma proposta, nenhuma intenção de ser uma música agitada. Pelo contrário, ela tem uma proposta justamente o contrário, de ser calma, de ser relaxante. E depois que eu descobri esse estilo, vendo uma live no YouTube, passando na For You do YouTube, aí eu vi esse canal, Português Amor, o nome do canal. Cara, eu
Gamei no estilo, mano. Pelo amor de Deus, cara. É claro que eu continuo gostando de rock. Mas um estilo desse é mais agradável aos meus ouvidos do que um rock pesado e agitado. Ó. Muito louco, né? Um estilo calmo, tranquilo, pacato, suave. Pô, mano. Gamei, cara. Eu baixei né, algumas playlists de longas, de mais de 1 hora, algumas de 3 horas, e fico ouvindo e, cara, me dá um êxtase, um prazer muito mais do que um rock. É claro que um rock bem agitado, muito bom, dá uma sensação também de êxtase, mas um estilo desse, ele tem aquele calma, aquele relax muito gostoso. Certo, encerrei o vídeo, tudo de bom pra vocês e até o próximo vídeo, pessoal. Falou!